As imagens se repetem. Olha lá os palmeirenses lá embaixo, lá, ó. Olha os palmeirenses lá embaixo, olha o tanto de corintiano. O torcedor foi baleado durante um confronto entre as torcidas do Palmeiras e do Corinthians na zona sul de São Paulo, região do Campo Limpo. A quantidade de barras de ferro abandonadas ali dá uma ideia da barbárie. Nesta imagem a gente vê a fuga dos torcedores quando a polícia chega. Tem um homem ali caído. Repare bem no canto da imagem. Um dos torcedores bate a cabeça no homem contra o asfalto e antes de ir embora, bate nele com uma barra de ferro. Um torcedor que parece ser o líder ordena que o grupo bata em retirada. Mas o integrante do grupo volta e ainda chuta o homem desacordado. Repare ao fundo que uma base móvel da PM está chegando no momento das agressões. Ixi, Bete, tiro, hein? Troca de tiro. Mas é muita gente. Nossa Senhora! Se você ver aqui... Ó, dá pra ver, mas o posto... É muita gente, é muita gente. São rojões usados como arma na batalha entre torcedores bem longe da Neoquímica Arena, na Zona Leste, onde Palmeiras e Corinthians jogaram sem torcida pelo Campeonato Paulista. Torcedores feridos foram detidos e estão internados sob escolta da PM neste hospital. Datena, a polícia acredita que o confronto foi premeditado e até combinado entre os torcedores. Ele seria um desdobramento daquela outra briga entre integrantes da Gaviões da Fiel e da Mancha Alviverde em outro ponto da Zona Sul de São Paulo. Na ocasião, o Wallace Tomás, de 29 anos, o Pirata, foi baleado e morto. O xará dele, o Wallace Augusto, também foi atingido, mas sobreviveu. Os dois são corintianos. 3 torcedores do Palmeiras aparecem nas imagens gravadas com celular e também por câmeras de segurança atirando durante o confronto. Um deles foi identificado e liberado depois de prestar depoimento. Ele disse que atirou apenas para o alto. A arma dele é de um calibre diferente da munição que atingiu os torcedores baleados. O doutor Fábio, acho que desligou que eu estava falando com ele aqui, acho que ele entendeu que alguém ia ligar para ele. O Fábio, está me ouvindo? Está me ouvindo, Fábio? Bom, o Fábio vai falar com a gente daqui a pouco sobre isso, mas ele está, obviamente, preocupado agora. Ele só vai dar um oi para dizer que vai estar com a gente sobre essa briga de torcida. Isso não pode continuar, isso é banditismo. Parece que esse negócio da pessoa baleada ontem, pelo menos disse o Lucas Martins, e eu confio no repórter, que pode ser desdobramento daquele corintiano baleado e morto e o outro ferido. É isso mesmo, doutor Fábio? Ou vocês ainda estão fechando as pontas e tentando desenrolar o novelo? Datena, boa tarde para você, boa tarde para os ouvintes da Band. Datena, nós ainda estamos analisando essas informações, entendeu? A gente acredita que pode ter um desdobramento, mas não sei se você se recorda, uma semana depois da morte daquele torcedor, morreu um outro rapaz com uma camisa do time do Corinthians, foi encontrado morto no terreno baldio. Um dia depois, no terreno baldio. Nós achávamos que tinha a ver com o desdobramento, acabamos prendendo os autores. Os 2 autores, não tinha nada a ver com briga de torcida. Então, por isso que a gente ainda está tendo cautela para saber se tinha um desdobramento do primeiro caso ou não. É prematuro dizer agora. Esporádica. É prematuro dizer agora que um caso liga ao outro. Então, ainda é cedo para dizer que um caso liga ao outro. Foi isso que o doutor Fábio, que ele é muito comedido das investigações. Uma investigação mal feita é tudo que o criminoso quer, porque favorece a defesa do criminoso. Então, a investigação tem que ser bem feita. O doutor Fábio é um sujeito muito sério, a equipe dele é muito séria e com certeza ele vai investigar com calma. Então pode não ter ligação, como pode ter. Até mais tarde, quem sabe a gente tem alguma informação. O doutor Fábio entra ao vivo com a gente às 6 da tarde. É verdade que não pode continuar isso, né, Fábio? Tiroteio para todo lado, bala para todo lado. Não, só é para acabar com isso aí. O esporte é para se divertir, não é para se matar, se prejudicar. Isso a gente tem que acabar, né? Doutor Fábio Caipira, obrigado, desculpe incomodá-lo. E depois, mais tarde, ele entra ao vivo com a gente. Abraço grande, Fábio, obrigado por enquanto. Olha, o detalhe é o seguinte, meu irmão. O detalhe é o seguinte. O que não pode continuar, é o que disse o doutor Fábio, o que não pode continuar. Põe a imagem aí que eu tenho que botar um negócio aqui no meu ouvido.
O doutor Fábio disse o seguinte, que ainda não há uma ligação definida, mas pode acontecer. Pode haver, sim, uma ligação. Isso aí não é coisa de torcida, esse negócio de bandido. Quem ataca com barra de ferro, como atacou da outra vez, e dá tiro, é bandido. Isso porque não tem torcida em estádio, hein? Imagina se tiver torcida no estádio, mas pode virar uma modalidade em fase vermelha, antes da torcida voltar ao estádio, e não sei se esse ano volta, do jeito que está, a coisa vai de mal a pior, talvez não volte. Esses caras começam a marcar esses encontros clandestinos de brigas e tiros, e aí vai ser um jogo à parte. Tem um jogo de futebol que desencadeia um jogo à parte, que é esse jogo de briga de torcidas com crime organizado, PCC e coisas que tais no meio dessas torcidas organizadas, e a partir de agora pode ser que nós tenhamos aí um novo esporte, que é as pessoas se matando enquanto os caras estão jogando futebol no estádio vazio, as pessoas marcam pela internet e se matam, porque isso aí foi marcado pela internet. Deixa o Lucas em off, olha a barbaridade. O sujeito chutando o cara, dando com barra de ferro no corpo do cara caído, sujeito baleado. O estado dele é grave ou não, Lucas Martins? Olha, Datena, a gente está buscando as informações com a Secretaria de Saúde e ainda não passou essas informações, mas foi tiro no abdômen. Geralmente traz sérios problemas para a saúde, Datena. Tiro no abdômen é terrível, porque normalmente pode pegar intestino, e aí pegando intestino, é só lembrar a facada que o Bolsonaro tomou. Pegando o intestino, espalha para tudo quanto é lugar, fezes dentro do organismo e há risco, inclusive, de septicemia. Tiro no abdômen é gravíssimo. Tiro na região do abdômen é gravíssimo. Não sei como é que está o cidadão, nós vamos procurar saber, o Garrafa vai procurar saber. O que o doutor Fábio falou, e é verdade, não pode continuar desse jeito. Isso é coisa de bandido. Isso é coisa de bandido. Não tem nada a ver com Palmeiras, Corinthians, São Paulo. Isso não tem nada a ver com Flamengo, não tem nada a ver com Atlético, Cruzeiro. Isso é bandido que se infiltra no meio de torcida organizada. E o crime organizado está extorquindo os clubes estão ficando mais reféns do crime organizado. Eles vendem ingresso falso, eles vendem camisa, participam de negócios do clube e ferram o clube. Esse é o grande detalhe. O clube já não tem quase que renda, receita, quase nenhuma, porque, na realidade, não tem torcida no campo. Não é? E esses caras são verdadeiros parasitas dentro dos clubes. Não é só para briga de torcida que eles participam, não. Eles roubam os clubes de várias formas, com produtos falsos e daí por diante. Agora, vendo essas cenas, deixa eu ver, você acha que isso é futebol? Você acha que isso é futebol? Isso é futebol coisa nenhuma. Isso é futebol coisa nenhuma.